Olá, meus amores! Olha a tia aqui novamente. Agora nós vamos estudar matemática, aonde hoje a aulinha vai ser resolução de problemas. Ô tia, novamente? Sim. Por quê? Porque ainda tem muitos alunos que estão com muita dificuldade para executar os problemas. Por quê? Porque não prestaram atenção nas aulas explicativas das outras professoras, que lá nas aulas explicativas nós damos, certo, as palavrinhas-chave de determinados problemas, que com isso vocês vão entender para executar o problema, tá bom? Olha só. Para resolver um problema, eu tenho primeiro que ver o quê? A estrutura do problema. Como? Fazendo a leitura do problema, identificando a pergunta, coletando os dados, definir a melhor estratégia de resolução. O que é a estratégia? Saber, depois que eu fiz a leitura, eu identifiquei a pergunta, eu coletei os dados. O que são esses dados? As palavrinhas-chave. Para eu definir a estratégia, então o que é isso? Eu vou saber se ele vai ser de multiplicar, de dividir, de subtrair, de adicionar. Então, eu tenho primeiro que fazer essa leitura, tá bom? E definir essa estratégia. Aí resolvo o quê? O problema. Analiso os resultados para ver se dá sentido àquela pergunta, certo? Se por um acaso eu posso repetir para saber se está certo, pode, sem problema algum. E depois o problema vai estar o quê? Resolvido, tá certo? Então, essa aqui praticamente é a estrutura que vamos fazer, né, para responder o problema, entender, identificar o problema, tá certo? Aí aqui, ó, as operações matemáticas da resolução dos problemas. Vamos lá. Para resolver o problema é preciso compreender, olha lá novamente, identificar os dados, pensar sobre tudo que sabemos, construir a estratégia, organizar a resolução e validar a resposta. Aquilo que eu falei quase nesse instante. Se o problema estiver com excesso de informação, porque primeiro ele vem uma introdução e depois vem a pergunta para definir, que é justamente o que a gente pede. Leia, certo? Recolha os dados e faça a estratégia, que é justamente para vocês entenderem o problema. É importante saber que nem todas as informações apresentadas serão utilizadas em sua resolução. Ou seja, a informação que não farão parte da resolução. A leitura com atenção é fundamental para identificar quais as informações são realmente importantes e necessárias para resolver o problema. Então, meus amores, preste bastante atenção na leitura, na compreensão, certo? Do problema, tá bom? Então, nossa aulinha de hoje foi essa, tá bom? De resolução de problemas, tá certo? Que vocês prestem bastante atenção, leia o problema 2, 3 vezes para identificar qual operação matemática eu resolvo este problema, tá certo? Um grande beijo, ó. Fica com Deus, tá certo? E até a próxima aula. Tchau!